Olá pessoal, eu sou a Débora Vasques e hoje, dando continuidade ao tema democracia, vamos continuar o bate-papo com os nossos estagiários, os nossos jovens aqui do Tribunal de Contas. Vamos lá, garotada, falar sobre política? Vocês conversam em casa, no almoço de domingo, sobre política ou esse é um assunto proibido na casa de vocês? Conversamos bastante lá em casa. E o assunto ele é um assunto tranquilo ou às vezes os ânimos se exaltam, principalmente com os primos? A família ela tem várias divisões políticas, né? Então a gente tem um debate muito frutífero, porque são várias opiniões, essa é a parte legal, mas às vezes uma ou outra pessoa se exalta, né? Ela esquece de debater o nível das ideias e debate o nível das pessoas, e isso acaba fragilizando uma discussão, né? Debates realmente frutíferos são com jovens, são com pessoas que têm o conhecimento necessário para que esse debate seja feito. Algum de vocês já terminou uma amizade por causa de política? Não. Ou já se indispôs com alguém, com algum amigo, ficou alguns dias sem falar por causa de assunto de política ou ainda não? Eu não brigo mais na questão política, mas eu brigo na questão, sabe, da ética, do caráter, sabe? Eu vejo uma pessoa, cara, como você vai exigir, sabe, das pessoas sendo assim, olha o que você fez, a gente tentando, sabe, na escola mesmo, tirando o mínimo, sabe, de nota, um trabalho copiando do outro, sabe, pega uma caneta, não devolve, sabe? Eu cobro caráter. Não brigo mais por questão de política, mas questão de caráter, de ser cidadão. Vocês confiam no brasileiro? Repetindo uma pergunta que foi feita numa pesquisa mês passado sobre os povos que mais confiam nos seus conterrâneos. Os escandinavos são os que mais confiam, os dinamarqueses confiam no índice de 75%. Saiu o resultado do brasileiro, mas antes de falar o resultado, eu quero perguntar para vocês. Vocês confiam no brasileiro? Infelizmente, hoje é muito difícil você confiar em outra pessoa. Eu acho que começa por aí. Eu acho que assim, por exemplo, até... Como é que faz para mudar isso em 2018? O ano 2018 é um ano de mudança. Como é que a gente muda isso? Consciência. Estudo, consciência de voto, que a Larissa complementou, eu sou representante de classe, então eu convivo com isso, com a desconfiança. Muitas coisas que acontecem, às vezes, né, não tem para ninguém para dar a culpa, vai a culpa em quem? Quem é um representante de classe. Já passei por muitas vezes isso. E assim, é um processo de confiança, é um processo de que você mostra, se você falou que vai fazer, você mostra que faz. Então, por exemplo, um governador, deputados que falam que irei destinar verbas a tal. A Copa do Mundo tivemos no Brasil. Até hoje o tribunal ainda fiscaliza obras que não foram encerradas. Então são esses processos de confiança, ele acaba se esvaindo por causa dessa falha que existe nos poderes públicos, né? Então a falta de confiança que os brasileiros têm entre si, na verdade, é um reflexo, não necessariamente uma causa, uma consequência da falta de confiança que se tem nos órgãos públicos. Seria isso? O povo brasileiro ele fala muito assim, porque lá nos Estados Unidos não é assim, porque eu quero ir morar nos Estados Unidos, quero sair do Brasil. Eles não têm confiança aqui, entendeu? Tipo, eu acho que o principal, a gente devia confiar no nosso país, a gente devia melhorar. Tipo, não adianta a gente ver só pelo partido, pelas coisas, a gente tem que ver a pessoa, as propostas dela, porque, tipo, a pessoa vai entrar com planejamento. Ela tem dinheiro destinado para tais coisas, não pode tacar tudo numa coisa só. Então, duas perguntas. As características do candidato ideal, seja presidente, a senador, a governador, e o que seria uma prova de confiança para dizer, agora eu confio no governo? Vocês conseguem imaginar alguma coisa assim? Para começar, eu acho que precisamos passar por um processo de mudança, como, né, a gente já comentou. Então isso se passa por uma renovação dos que já estão aí. Acho que vale a pena trocar, então. Renovar. Nós já vimos que não funcionou, né? Nós temos aí, sei lá, 18 anos desde o ano 2000, fazendo essa análise de que a gente não consegue ter um avanço muito significativo como país, como economia. Tivemos, mas depois da crise de 2008 a gente acabou estagnando. Estamos aí até hoje. Prova de um candidato ideal, eu acho que passa pela ficha limpa, pelo histórico, pelos trabalhos que ele já pode ter realizado, como às vezes um servidor público, ou até mesmo ele pode ter feito trabalhos junto a outros órgãos. Eu acho que isso é interessante se analisar num candidato. Então, a história de vida de um candidato seria a maior prova de confiança, considerando que o candidato é mais importante que o partido. Então, o ético é muito importante. Que a história de vida pode ser uma maior prova de confiança para você ganhar um voto. Seria isso? Sim, porque falar é fácil, tipo, pôr num papel também é fácil, entendeu? Eu vou fazer isso, tá, mas tipo, igual entra, você tem tantas verbas pra isso, tipo, tu não pode chegar já falando, eu vou fazer isso, porque eu prometi pra tal pessoa, prometi que ia fazer isso, e é desse jeito que ela vai ter confiança em mim. Mas não, ela tem que ver o que é viável pra ela e o que é viável pro ambiente. Qual que é a opinião de vocês sobre voto obrigatório? Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? O voto deveria ser obrigatório no Brasil? É claro que deve ser. Você é um brasileiro. Assuma esse papel como cidadão brasileiro. Faça o mínimo que é dar um voto, sabe? O mínimo.
Mas, além disso, estude todos os candidatos, estude como é que esse país funciona e tome essa bandeira, sabe? Vamos mudar. E vamos valorizar também a educação. Nada nesse país pode ser mudado sem acreditar na educação, sem haver melhoria na educação, sabe? É triste ver escolas assim defasadas, ver professores que faltam, sabe? Assumam compromissos com a educação. Esse é um candidato que eu quero. E também a participação das mulheres. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório, até porque você só pode depois se manifestar contra o que aconteceu se você exercer o seu direito de voto. Conheço muita gente que faz, que não vai votar e depois quer reclamar de algum candidato. Eu nem respondo pessoas quando eu sei que o fato é esse, porque eu acho que é perda de tempo. Porque ela não quis exercer o seu direito de ir na urna e digitalizar seu voto. Mas você acha que o Estado deveria obrigar o cidadão a comparecer nas urnas? Sem dúvida, eu acho que para que o processo democrático de direito seja estabelecido, ele tem que passar assim por um voto obrigatório. O TSE ainda é uma multa muito pouco significativa, podemos dizer assim, para quem não vai às urnas. Deveria ser algo um pouquinho mais rígido, né, em cima disso, e talvez até algumas punições aos eleitores que não votam, porque o voto deve ser obrigatório para que seja respeitado o processo. Esse é um assunto polêmico. Dara, qual que é a tua opinião a respeito? Eu acho que tem que ser obrigatório, sim, porque, igual ele comentou, tipo, é fácil a gente criticar depois, se manifestar, bater panela, falar, igual nas greve dos caminhoneiros. Muita gente não deve ter votado, mas estava lá, no desespero, entendeu? É ali no momento que a gente tem pra decidir o nosso futuro, ainda mais a gente, jovens, que a gente é a geração do futuro. Então a gente tem que pensar muito nisso, não só criticar, ver realmente o outro. E igual ela comentou, a gente está em pleno século XXI e as mulheres não têm voz ainda total. Então isso está muito defasado ainda, acho que tem que ser mais comentado. Considerando então, até para concluir esse raciocínio, o papel do eleitor. Então quando ele vai para a urna, ele escolhe o candidato, o papel dele acabou ali. Ele estudou, fez toda a lição de casa, escolheu o candidato mais ético, votou e ele cumpriu o seu papel já? Ou o papel dele começa ali? O que vocês acham? O papel dele começa ali. É ali que ele vai ver se aquele candidato que ele votou, ele é o que ele prometeu. É agora que as máscaras caem e a gente vai ver como que funciona dali para frente. Então é importante se lembrar de quem votou. Ah, sem dúvida. E o Tribunal de Contas serve também como um mecanismo, é um parceiro da população dentro desse processo da fiscalização, porque não podemos deixar impune quem rouba o dinheiro público. É isso aí, pessoal. A discussão continua ali. Espero que a discussão continue com vocês aí do outro lado, até porque falar sobre política é muito importante. Exercer o nosso papel como cidadão é onde faz a diferença. É um ano de eleição e precisamos pensar, porque o voto não acaba ali na urna. Precisamos continuar a fiscalizar as obras dessas pessoas às quais nós votamos. Obrigado, por hoje é só. Até a próxima. Tchauzinho!